seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Que Pira é Essa, o podcast que busca descomplicar os dilemas da vida adulta e transformá-los em conversas cheias de reflexão. Então se aconchegue, se acomode e venha de peito aberto para o nosso papo de hoje. Chegou dezembro, último mês do ano, e começa aquele espírito de renovação. Quem eu sou hoje, como eu vivi esse ano, quem eu serei em 2026, como ser uma pessoa melhor, como traçar novos hábitos, como ser mais saudável. E esse momento pode carregar muita autocobrança, nostalgia também, como também pode ser cercada de muito entusiasmo. Cada pessoa vai ver esse momento de uma determinada forma. Mas eu diria que, independente de como você está lidando com este mês de dezembro e recebendo esse espírito de renovação, para refletir o porquê você quer ser uma pessoa melhor. O que seria essa versão melhor de você mesmo? Quais hábitos que você queria ter traçado nesse ano e que você não conseguiu? Por que você não conseguiu? Quais foram os empecilhos que apareceram ao longo do caminho? Por que você quer a todo custo esses hábitos na sua vida? Porque eles realmente são importantes para você. E por que eu estou falando isso? Porque em uma era onde a gente vive praticamente todos os dias bitolado em redes sociais, a gente cai num lugar de muita comparação, principalmente com relação à saúde, autocuidado. A estética, acho que eu nem preciso entrar aqui, né? Mas, ultimamente, a gente vê muitos conteúdos relacionados ao autocuidado e à saúde. E isso vem despertando uma autocobrança, principalmente naquelas pessoas que não conseguem encontrar uma forma de se encaixar exatamente naqueles requisitos. E o que a gente precisa entender logo de cara é que não existe tutorial para autocuidado. Cada pessoa pratica o autocuidado de uma maneira. Cada pessoa busca ser saudável dentro daquilo que condiz com a sua própria realidade. Tem pessoas que têm maior flexibilidade de rotina por conta do cenário de trabalho. Tem pessoas que não têm filhos, tem outras pessoas que têm filhos e que não têm com quem dividir essa responsabilidade. Tem pessoas que têm alguém que consegue ali apoiar com relação aos afazeres domésticos, outras não. Algumas pessoas moram perto do trabalho ou trabalham home office. Outras moram muito longe, precisam acordar super cedo para pegar transportes públicos e chegar super tarde em casa no final do dia. Então, cada pessoa tem uma realidade. O que importa é por que para você essa atividade é importante e como você consegue inserir na sua realidade, no seu cenário atual. Ponto. Dito isto, a gente vai começar então a entrar nos hábitos. Por que será que é tão difícil criar hábitos? Hábitos, para o início aqui da nossa conversa, são conexões neurais. Então, o nosso cérebro, a partir do momento em que ele é treinado sobre uma determinada atividade, ele entende que aquilo é importante para nós. Então, por conta própria, ele vai nos guiar para essa atividade sem que a gente precise demandar muita energia e muito esforço para planejar, para tomar a decisão de realizá-la. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Escovar os dentes. Em algum momento, você treinou o seu cérebro a fazer essa atividade. Até que chegou um determinado momento que automaticamente ele faz isso. Você, eu acredito que já tem a sua rotina de acordar, escovar o dente, acordar, tomar café, escovar o dente. É algo que você não fica pensando. Será que eu escovo o dente hoje? Como que eu faço isso? Por que eu faço isso? Então, só aí você já economizou uma energia do seu cérebro. Ok. E dito isto, a gente também precisa entender que um hábito, ele não é emocional, ele é racional. Uma atividade para se tornar um hábito, ela não vem de uma emoção. O próprio exemplo de escovar os dentes. Você não escova os dentes porque você está alegre. Você não escova os dentes porque você está animado, porque você está triste ou por alguma emoção ali que anteceda essa atividade. Você escova os dentes porque você entendeu o que tem que fazer e o seu cérebro te guia para esse caminho automaticamente.
Então pode até ser que depois de escovar o dente você viva um alívio, uma alegria, enfim, alguma emoção, mas é por consequência. Então todo hábito ele vem de uma racionalização. Eu preciso entender que aquele hábito, que aquela atividade precisa se fazer automática na minha rotina. E eu preciso treinar o meu cérebro para isso. Mas você só consegue fazer isso tendo consistência. A atividade precisa ser consistente, precisa ter uma constância para o seu cérebro entender que aquilo realmente é importante para você. Se você faz uma atividade hoje, para por 2 semanas, volta, enfim, e vai tendo essa dificuldade de ser constante, o seu cérebro não entende que você quer que ele armazene essa informação. Ele não entende isso, entendeu? Então você precisa ter essa certa constância. Só que para você ter constância, você precisa estar muito conectado com o porquê aquilo é importante para você. Por isso que é interessante que você se atente de tudo isso que você se propõe a fazer, o que realmente tem um significado para você e o que na verdade você só está tentando reproduzir porque você entendeu que é legal ou que a maioria está fazendo. Porque a gente sabe que somos um pouco impactados, afetados por conta de tudo isso que gira ao nosso redor, que participa ali dos ambientes que a gente frequenta em alguma medida. E como então que eu posso criar hábitos? Entendi esse primeiro ponto? Já é meio caminho andado. A partir disso, eu vou então tentar traçar uma rotina flexível daquela atividade que eu quero inserir na minha rotina. Então, por exemplo, a mais comum que eu ouço até mesmo de pacientes quando chega final, início de ano, é a questão da atividade física. Se matricular numa academia, começar a fazer musculação, até porque toda atividade física, todo esporte é benéfico para o nosso corpo. Tanto pensando no cuidado com o corpo, como pensando no cuidado com a mente, né? Até porque um não está desligado do outro, nosso cérebro faz parte do nosso corpo, olha só, tá tudo conectado. Então, qualquer atividade física é benéfica. Mas por diversos estudos e comprovações científicas, a gente entendeu que a musculação ainda é a prática mais benéfica, pensando em prevenção de quadros demenciais e até mesmo de transtornos mentais. Então, a musculação é a mais recomendada. Ok, entendemos isso. Eu quero então praticar a musculação na minha vida. Nunca fiz, não consigo ter constância, não consigo gostar da musculação, pelo menos dentro do que eu tentei encaixar na minha rotina até o momento. O que eu faço, Aline? Primeiro, para de se exigir tanto. Se você quiser fazer o seu cérebro engolir goela abaixo uma atividade, você não vai conseguir fazer ele assimilar essa informação. Então, o que eu percebo? Eu quero tanto transformar isso em hábito na minha vida que eu preciso fazer todo dia. 1 hora por dia, todo dia. Não, isso não vai rolar. Porque se é algo novo para você e que você já não tem tanto prazer por aquela atividade, no primeiro deslize que você tiver, você vai entender que não é para você e vai largar no meio do caminho. Então, mais vale você ser flexível ao tentar inserir uma atividade nova na sua rotina. Primeiro, crie micrometas. Então, de uma meta maior que eu quero alcançar no meu ano, quero ser mais saudável, quero emagrecer, eu quero passar num vestibular, eu quero, enfim, viver alguma outra experiência. O que eu tenho que fazer para aquilo? Vou traçando micrometas. Pego uma meta maior e diferencio em metas menores. Isso já vai me ajudar a entender o que eu preciso fazer. Das minhas atividades, eu vou ganhar mais flexibilidade. Então, a questão da atividade física, em vez de eu trazer essa rigidez, eu vou colocar, vou fazer atividade física 3 vezes por semana. O dia que eu não conseguir fazer, eu faço uma caminhada de 20 minutos. Eu flexibilizei. O nosso cérebro não aguenta mais obrigação. A gente já tem uma vida de obrigação e responsabilidade. Então, a gente precisa dar essa margem de, olha, podemos ainda escolher, a gente tem poder de escolha, veja só. Isso já dá uma animação um pouquinho maior. Então, traço dessa maneira, comecei a entrar no pique, tá fluindo super bem esse modelo de 3 vezes na semana, aí eu posso tentar aumentar essa frequência. E assim, gradativamente, até eu entender que tá fazendo muito sentido para mim aquela prática, né? Que aquilo já tá ficando um pouco mais automático e eu ganhei uma certa disciplina com relação àquela atividade.
Para além disso, cuidado ao inserir várias atividades ao mesmo tempo. Então, agora eu vou começar a fazer dieta tudo certinho, vou fazer academia tudo certinho, vou cuidar do meu sono tudo certinho e várias outras atividades ao mesmo tempo. Você não vai conseguir. No primeiro deslize, vai deixar de lado. Então, foca em uma coisa. Ai, Aline, mas para eu ter resultado na academia, eu preciso melhorar minha alimentação. E tudo é importante. Eu não sei o que é mais importante para mim. Eu entendo. Realmente, tudo é importante. O sono, a alimentação, a atividade física. Mas dentro da sua realidade, o que está te impactando mais hoje? Na sua visão. Ou se você faz acompanhamento com um profissional, qual que é a visão desse profissional? Pega, então, esse principal pilar, essa principal atividade, então, supondo, é o sono, olha para o teu sono. Foca primeiro no teu sono. E aí depois você vai inserindo atividade física, vai cuidando da alimentação. Ai, Aline, para eu conseguir o meu objetivo estético na academia, né, para eu conseguir os meus objetivos ali dentro da musculação ou de alguma outra prática de atividade física que você faça, a dieta é importante? Sim, é importante, mas começar os 2 de uma vez vai te paralisar. Então, começa uma coisa, ou é a alimentação ou atividade física, e o outro você vai inserindo aos poucos também. Depois que você começar a entrar no ritmo dessa primeira atividade que você escolheu. Isso vai trazer essa flexibilidade para você e vai deixando na sua rotina espaços para ajustes. Então, quando você for pensar em estruturar a sua rotina para o próximo ano, né? Ser uma pessoa diferente, uma versão melhor em 2026, olhe para a sua rotina considerando saúde, tempo para estar com pessoas que te façam bem, hobbies. Você precisa viver o prazer, não é porque você é adulto que a vida virou um pó e agora é só responsabilidade, obrigação e trabalho. E cuidar dos outros. Não, você precisa cuidar de você para conseguir cuidar dos outros. Muito que bom. Então, foca nisso. E aí, dentro disso, você vai trabalhar a sua questão intelectual, de você poder ler livros, praticar o conhecimento, trocar experiências com outras pessoas, conversar sobre assuntos que te interessam com outras pessoas, praticar a sua espiritualidade, fazendo coisas que são benéficas para você, que te conectem com o que você acredita, com o que você valoriza. Principalmente em meio a com muito consumo de redes sociais, a gente precisa estar mais aproveitando a nossa própria solitude e pessoas que nos fazem bem, para que de fato a gente se lembre do nosso porquê, do que realmente nos importa. Porque se a gente fica só nesse piloto automático que a vida nos colocou, você esquece até quem você é. Então, esse é um cuidado que se precisa tomar. Cuidar de si em todos os aspectos entra nessa prática, nessa preparação para de fato você poder construir um hábito. E aí, meu bem, depois é só alegria, entendeu? Você, o seu cérebro já vai entender que aquilo é importante para você e vai traçar e vida que segue. É claro, né? Principalmente a gente pensando em atividade física, a gente tem ali momentos da vida em que realmente a gente precisa dar um passinho para trás, né? Fiz uma viagem, nossa, parece que eu perdi todo o pique. Porque dentro dessa viagem você passou a fazer uma rotina, a viver uma experiência, uma organização, um planejamento que fugia totalmente do que você estava acostumada anteriormente, né? Então realmente vai ter essa quebra e depois para voltar vai ter esse esforço novamente. Até por isso que é interessante sempre que você for fazer uma viagem ou for ter alguma quebra de rotina, que você tente manter ativo alguma lembrança do que você tem na sua rotina habitual. Claro, você não vai estar viajando, não vai ficar fazendo academia todo dia, porque você precisa aproveitar a viagem, né? Somos seres humanos. Mas talvez fazer uma caminhada, talvez em algum momento fazer uma corrida, ou se tiver academia em algum momento fazer ali um pouco de musculação, dentro do que for possível, não vou fazer 1 hora, fazer 20 minutos, mas pelo menos para deixar ativada essa memória de que realmente a sua rotina ela ainda existe, apesar de você estar vivendo um momento diferente da sua vida em um ambiente também que seja diferente. Então, criar hábitos não é para amadores, não é fácil, exatamente porque tudo que a gente faz, a gente busca prazer. A gente foge um pouco desse lugar de racionalização. Então, quando a gente precisa voltar para esse lugar, é um pouco desafiador mesmo, mas é possível.
Então, quanto mais você monitorar os seus progressos durante a implantação de um hábito, digamos assim, fica mais fácil de você conseguir o prazer durante o processo. Então, comecei atividade física para uma questão estética, que é o meu objetivo final. Ok, mas eu posso monitorar os meus progressos em meio a isso. Então, eu fiz atividade física hoje, nossa, eu percebi que eu consegui regular melhor o meu humor depois da atividade física. Nossa, eu percebi que eu fiquei com mais fome, comecei a me alimentar melhor. Nossa, o meu sono ficou muito bom. Então, conforme eu vou percebendo esses pequenos progressos e avanços no meu corpo, isso já vai me despertando um prazer e uma motivação para que eu possa continuar neste caminho. Uma outra forma é eu também monitorar e me reconhecer por estar conseguindo fazer isso. Então, eu conseguir hoje na academia ficar 1 hora, nossa, antes era um desafio para mim. Então, eu poder me reconhecer por isso, me valorizar nesse sentido de, poxa, eu consegui avançar um pouquinho aqui em algo que era desafiador para mim. Isso também me traz prazer, me traz esse lugar de validação, de valorização, de reconhecimento e me permite seguir no processo. Então, tente colocar essas estratégias no meio da sua rotina para implantar hábitos que realmente façam sentido para você. Mas não se esqueça, em hipótese alguma, que o hábito ele é seu. E ele vai ser implantado na sua vida conforme, né, e de acordo com o seu cenário de vida, com a sua realidade, com os seus recursos e principalmente com aquilo que de fato importa para você. Então, espero que eu tenha conseguido te ajudar a implantar hábitos, começar pelo menos a pensar aí, né, fazer algumas reflexões do que realmente você está buscando para sua vida nesse momento e que você consiga então alcançar esses hábitos, esses objetivos que você tanto almeja. E semana que vem estaremos juntos novamente, mais uma terça-feira no Spotify e no YouTube para continuar a nossa conversa a respeito de todos os dilemas que giram em torno dessa vida adulta. Então, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.